E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre diversificação. O que é, faz sentido fazer? Então a gente vai trocar um papo sobre isso. Vamos fazer uma ideia aqui. Imagina que você foi lá e comprou 10 ovos. Aí tu colocou esses 10 ovos numa cesta, essa cesta caiu no chão, todos os ovos explodiram, certo? Faz sentido? Agora, o que é diversificação? Em vez de você comprar 10 ovos, imagina que você comprou 3 ovos, 3 maçãs e 4 cocos. Se essa mesma cesta cair, os ovos quebram, as maçãs amassam e o coco, no máximo, quebra o piso ou o seu dedo quando cai nele. Faz sentido? Então, beleza. A gente entendeu aqui o quê? Que se a gente põe toda a nossa grana em uma única aplicação, a gente pode estar exposto a um risco muito grande. Então, a gente diversifica, ou seja, coloca em algumas outras aplicações. Não precisa colocar em várias, mas você coloca em algumas para não deixar tudo em uma. Por quê? Porque você entende que você tem que ter humildade, que cenários incertos ocorrem. A gente já viu isso aí ao longo desses 2 anos, né? A gente não consegue prever tudo o que vai acontecer, de repente ocorrem coisas que não estavam na nossa linha de visão. Então é por isso que você diversifica a sua grana investindo em tipos diferentes de aplicação. Aí a gente vai entender o seguinte: qual que é o benefício da diversificação? A gente também se expõe a ganhos em segmentos diferentes. Por exemplo, a gente consegue investir tanto em renda fixa, que são aplicações com risco mais reduzido, a gente consegue investir em ações, que são investimento em negócios e empresas, a gente consegue investir em fundos imobiliários, que a gente fica exposto ao segmento imobiliário, a gente já viu que a gente consegue investir na China, Europa e ações de tecnologia dos Estados Unidos, ou seja, a gente faz uma exposição geográfica e uma exposição de moeda. Ou seja, a gente coloca possibilidades de ganho extra também, porque a gente saiu só do basiquinho de renda fixa e se expôs a empresas, imóveis e uma exposição cambial e geográfica. Eu sei que talvez pode ser que fique um pouco difícil de entender, mas o objetivo da diversificação é só essa: não deixar todos os ovos na mesma cesta, porque pode acontecer algum problema que você não está conseguindo visualizar e você ter um prejuízo muito grande nas suas aplicações. E, em segundo ponto, te expor a possibilidades de ganho em outros segmentos que não contêm um vínculo. Empresas, imóveis, renda fixa e exterior. Acaba não tendo um vínculo. Então, quando você investe em todas essas pontas, você se expõe a uma rentabilidade também diferente. E a diversificação, ela não para só por aí. A gente pode pensar o seguinte: ela pode ocorrer dentro de uma classe de ativo. Como assim, careca? Não estou entendendo. Vai de leve. Imagina lá, renda fixa. Você pode ter o Tesouro Selic, mas daí você quer subir um pouquinho a sua rentabilidade. Aí você coloca um pouquinho em Tesouro Pré-fixado ou um pouquinho em Tesouro IPCA. Lembrando que não precisa ficar nervoso, nos próximos vídeos a gente já vai estar falando sobre esses dois, mas eu preciso que você tenha uma base mais sólida. Então aqui o que você fez? Você tirou apenas de uma aplicação de renda fixa e colocou em outras aplicações de renda fixa que te permitem um ganho maior. Claro que trazem um pouco mais de risco, mas a questão do risco está atrelada ao seu conhecimento. Então você tem que estudar, se capacitar e você vai conseguir tomar melhores decisões. Imagine que você pula de paraquedas. Se eu pular de paraquedas agora, eu morro. Agora imagina se eu fizer um curso de 1 ano. Muito provavelmente vai dar tudo certo. Então o risco também é muito atrelado com o seu conhecimento. Então não olhe para os investimentos e assuste com essa parada do risco. Se tem um risco muito grande, é porque talvez você precise estudar e entender um pouco melhor sobre ele. Agora a gente indo para a questão de ações. Em ações, a gente consegue também diversificar dentro da classe de ativos de ações. Como assim, careca? Eu não mostrei para vocês naquele vídeo que a gente consegue se expor a ações bancárias, energia elétrica e saneamento? São empresas, ambas as três, porém em segmentos diferentes. Eu não mostrei para vocês que em fundos imobiliários a gente consegue investir tanto em imóveis quanto em títulos de dívida de imóveis? Ou seja, acaba sendo uma diversificação dentro da mesma classe de ativo, entendeu? Na parte geográfica e de cambial de moeda, eu não mostrei para vocês Estados Unidos, Europa e China. É uma diversificação em um índice, conforme eu falei para vocês, porém em países e moedas diferentes. Então a parada desse vídeo aqui é só para isso: a gente entender que a gente precisa ter humildade nas nossas tomadas de decisão. Por mais que talvez a gente estude e se capacite, a gente não consegue visualizar todos os cenários.
Então a diversificação vem para não expor, para que nós tenhamos um prejuízo extremamente grande e, além disso, expor a possibilidades de ganho em outros segmentos, seja ele geográfico, segmento de classe de ativo e tudo mais. Se você curtiu, dá o like, se inscreve no canal e segue lá a gente no Instagram Careca Investidor. E é claro que nada do que foi dito aqui é uma recomendação de investimento, foi apenas um conteúdo educativo para a gente trocar essa ideia. Valeu!